Está gravando, né? Muito bem. Eu vou fazer a prece de início. Amado Mestre Jesus, com muita alegria no coração, mais uma vez, nós estamos reunidos em seu nome para o estudo do Livro dos Médiuns e do livro Seara dos Médiuns, conforme programação iniciada há muitos anos. Nós queremos pedir a proteção dos benfeitores espirituais, dos espíritos trabalhadores do nosso cantinho, que nos acompanham e nos brindam com sua presença em nossos lares para a realização desse estudo. E pedimos a eles que nos intuam para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e estudar. Pedimos também que envolvam os companheiros e companheiras que ainda estão por chegar, que possam trazer junto delas, né, o conhecimento, o amparo que todos nós necessitamos. Pedimos também pelos espíritos ligados a nós, que estejam estudando também, que estejam nos acompanhando, que possam nos perdoar qualquer mal que lhes tenhamos feito no passado e estudar conosco, para buscarmos juntos a paz e o entendimento. Profundamente gratos e certos do amparo divino para o nosso estudo de hoje, nós o damos por iniciado. Que assim seja. Muito bem. Agora nós vamos fazer um estudo, né? Nós estamos, só para relembrar a todos, né? No livro Seara dos Médiuns, a lição número 48, que fala sobre faculdades mediúnicas, né? Trata das diferentes modalidades, né? Diferentes tipos de mediunidade. E aí o Emmanuel cita o capítulo 159, desculpa, o item 159 do Livro dos Médiuns, e que esse número 159, esse item está no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, chamado Dos Médiuns. E aí o Kardec, então, está estudando os diferentes tipos de médiuns. Nós, por algum tempo, estudamos alguns tipos de mediunidade, e a última foi sobre a vidência, né, os médiuns videntes, e agora, hoje nós já estamos no item 172, né, que é médiuns sonambúlicos, né? E só para a gente conseguir se entender aqui, né, a Elisete, eu sei que ela conhece bastante sobre os aspectos, né, mais técnicos da área da mente, da saúde mental e tudo. E eu gostaria que ela me falasse para a gente qual que é a visão da ciência sobre o sonâmbulo e o sonambulismo. Você pode me ajudar aí, Elisete? Não sei muito, mas geralmente eles pedem exames, né? Para ver se não tem nenhum tipo de, vamos dizer, uma
um choquinho lá dos neurônios, ou vulgo, como que era que falava antigamente, aquela expressão de que a pessoa sai do ar assim, né, por um tempo. Ah, Mas é? mas o sonambulismo, não sei, não tenho assim ideia, mas o que eles pedem geralmente é exames, né, eletroencefalo, para ver se tem algum Algum distúrbio, alguma foco coisa. ectópico, né? É. Aí, não sei, quando não acham o que consideram isso, se tem medicação até, nunca, nessa parte nunca me aprofundei, não. Uhum. Bom, um dos aspectos que acontece muito no sonambulismo, né, é que ah, existem aqueles sonâmbulos que durante, né, a noite, né, eles acordam e caminham pela casa, caminham como se estivessem acordados, né? Mas, na verdade, eles não estão acordados, eles estão dormindo, eles levantam, né? E é muito interessante que este é uma situação própria da pessoa do espírito que se desdobra, né? É muito interessante. A minha mãe, por exemplo, ela, os pais dela, meus avós, né? Meu avô, Chu, a oi, cebola é só colocar e tirar, viu? Não deixa ela mole. Se ficar mole, ela desfaz. alô, eu vou fechar seu microfone. Quem foi que estava falando assim? Já a Cecília, acho que ela esqueceu, deixou aberto. Ah, então tá bom. Então, a minha mãe, ela era sonâmbula quando criança. Meus avós pegaram ela umas duas, três vezes caminhando sobre a linha de trem. Meu avô era ferroviário lá na Alta Paulista, né? Então, eles moravam numa casinha assim ao lado da estação, né? Da linha de trem, na verdade. E minha mãe levantava de noite e ia caminhar. Aí eles puseram uma tranca lá em cima, de tal maneira que ela não pudesse abrir a tranca para sair de casa, né? Eu tive um irmão, tenho um irmão, na verdade, que na juventude ele também, só que ele estava na casa de um primo e puseram ele para dormir no beliche, né? Lá em cima do beliche. E aí ele levantou da cama para caminhar, porque ele tinha sonambulismo, né? E pimba, caiu lá para baixo, né? Cortou aqui aqui embaixo da boca, assim. É muito interessante, né? Quer dizer, tem muitas pessoas que fazem vários relatos desse tipo. Nós não estamos falando desse sonambulismo aqui, mas, com certeza, né, essas pessoas podem ser consideradas, né, um médium sonâmbulo, ele pode ser considerado também um sonâmbulo, nessa acepção que a gente tem. Porque nesse estado de sonambulismo, o médium, ele pode, a pessoa, né, pode entrar num transe em que ele mesmo se manifesta, como se fosse a personalidade de uma vida anterior se manifestando, né? Então, existem diversos médiums que eles são médiums também, mas em outras oportunidades eles são basicamente sonâmbulos. Então, a coisa é bastante diversa, bastante confusa. Então, a gente nunca vai saber direitinho explicar
as diferenças, ok? Entre os diversos médiums sonâmbulos. Ou quando que a gente pode dizer que ali tem a mediunidade e quando não tem. Ok? Então, O Eduardo, eu oi. procurei aqui, né? Ele é Uhum, considerado, o sonambulismo na ciência, hum, benigno e temporário. Geralmente é benigno e temporário. Medidas podem incluir a proteção, né? Então, janelas, se mora em prédio, ter redes, né? Toda a uhum, segurança do ambiente. E aí, em casos mais graves, assim, que eles falam que pode acontecer, ou passar da adolescência, aí os antidepressivos podem auxiliar. Aí fala da hipnose também, e claro, né, eles falam em alguma coisa de estresse, que pode dar o start para sonambulismo, uhum. né? Mas E ele, e ele considera o sonambulismo aquela situação, né, vamos dizer assim, não vamos falar doença, né, e porque aquela orientação que a gente, isso eu sabia, de falar que não pode acordar a pessoa, né? é, Que não é bom acordá-la. então, mas nunca fica claro por que que não é bom, né? Então, é estranho. Imagina, imagina Nossa, per o cara de pijama é, entrar no banho e começar a tomar banho. não tente acordar o sonâmbulo de forma abrupta, pois isso pode causar confusão ou agressividade. Fale calmamente e guie a pessoa de volta para a cama com suavidade. Viu? Essa permanece, pelo menos era para a gente escutar. Pois é. No caso do meu irmão, não deu jeito, viu? Ele caiu mesmo. Meu sobrinho uma vez tentou abrir a janela, a gente morava num prédio. Hum, Aí o minha, meu filho viu e chamou ele. Aí ele voltou falando, mas não sei se ainda ele tem hoje já é adulto, né. mas e ele acordou? Ele voltou para a cama, então não sei se foi o jeito de, né, "Ó, vem para a cama, não é tá noite", não sei como que foi a abordagem mais ou menos. É assustador, não é? É, Não sei. aí a gente ficou até assustado com ele dormindo em casa por causa disso, que morava no terceiro andar. Então, mas na verdade, né, a gente entende assim, existe a facilidade do espírito, né, estar no estado alterado. Ele fica no estado alterado, né? Mas durante o sono, o que que se espera? Que você deite, durma e o corpo vai se refazer de energias e tudo, certo? Então, não é para acordar. E eles levantam e saem andando, né? O interessante é que isso afeta diretamente, né, o controle motor, porque ele levanta, ele vai agir como se estivesse no dia a dia dele. É muito confuso para mim isso daí, sabe? Mas tudo bem. Então vamos ver um pouquinho, né, o que o Kardec fala sobre isso. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. Tá vendo? É muito importante isso que ele está falando. Ele começa como uma variedade de faculdade mediúnica. Mas, por exemplo, no caso do menino, né, que levantou e foi abrir a janela e o outro falou, não, volta para a cama, tal. Ele não estava mediunizado, né? O que que é a mediunidade? A mediunidade é a comunicação de um espírito por meio de um médium, de um intermediário, que é o médium. Se o médium age por si,
né, se o espírito está agindo por si, ali não está ocorrendo um fenômeno mediúnico. E é por isso que, em seguida, né, ele coloca, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. Ou seja, você pode ter realmente uma atividade sonambúlica, né, sem haver a atividade mediúnica. Mas você pode ter atividade mediúnica num estado sonambúlico. Então, vamos seguir em frente. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. Isso. Então, aqui, né, ele está dizendo uma coisa assim: age sob a influência do seu próprio espírito. O que o Kardec está querendo dizer aqui é assim, é como se tivesse um espírito livre presente. Por quê? Porque o meu espírito, que hoje tem essa personalidade chamada Eduardo, não é? O meu corpo age sob essa influência, não é? Ou seja, o espírito, meu espírito, domina o meu corpo. E eu ajo sob a influência do meu espírito. Então, o que é o estado sonambúlico? Aí sim, é que em determinados momentos, certo? Esse espírito está emancipado do corpo, ele está fora do seu normal, né? E aí ele vê, ouve, percebe, né? Aquilo que está fora dos limites dos sentidos naturais. Minha audição, minha visão, o tato, né? Esses são os sentidos que nós temos. E ele está dizendo, está fora desse limite. Ok? Muito bem. Então, aí ele está falando sobre, né, o médium sonambúlico. E por isso que ele fala que parece ser, né, ou ele coloca como se fosse uma variedade, né, de uma faculdade mediúnica, mas ali não. Entretanto, quando esse espírito sai do corpo físico, ou está livre, está percebendo o mundo espiritual e o descreve, ou fala como se, né, outra pessoa fosse, ele pode estar, né, num estado mediúnico, ou seja, ele está mediunizado. Por quem? Por ele mesmo. É difícil, né? Entender isso. Continua, por Ele, favor. ti- ele tira de si mesmo o que expressa. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal, e mais amplos os seus conhecimentos, porque sua alma está livre. Numa Então, palavra, não, para um pouquinho. Então, veja, certo? Que o que ele está falando, ele está externando algo que no seu estado normal ele não fala. No seu estado sonambúlico, ele traz ideias, né, que, além das
que ele tem nesta vida, ele também traz conhecimentos das suas existências anteriores. É como se ele tivesse, né, vivendo na vida anterior e externa seu conhecimento desta maneira. Certo? Agora, pode ter um espírito ali por perto? Geralmente, nós temos o nosso mentor espiritual. Então, esse espírito não está desamparado. Este médium não está desamparado. Mas essa é a sua forma de trazer conhecimentos. Aí ele fala assim: conhecimentos são mais dilatados porque ele tem livre a sua alma. Esse é um ponto principal, né? Ele chama de as ideias mais justas do que no estado normal. Quando ele fala ideias mais justas, obviamente, nós estamos falando de uma pessoa íntegra, uma pessoa, né, que já teve um certo progresso moral, né? Então, aí sim, as ideias podem ser mais justas, né? Porque a gente está usando o conceito de justiça aqui, e é o conceito de justiça divina. Né? Então, o médium sonambúlico é aquele que vai externar seus próprios conhecimentos. E aí, nessa hora, é o que eu digo, né? Não é um caso de mediunidade. Entretanto, quando o espírito se liberta do corpo e trava conhecimento com o mundo espiritual, tem ali o fenômeno mediúnico. Né? Comentários, pessoal? Muito bem, então vamos em frente. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo e o que diz não vem dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, ao passo que o médium expressa o pensamento de outrem. Mas Viu? Espera aí. Então, viu? Ele deixa claro. O sonâmbulo está expressando o seu próprio pensamento, mesmo que seja, certo? Um pensamento que não é o que ele costuma externar, né? O seu modo de pensar, o seu modo de agir e tal, quando sem estar no estado sonambúlico. Mas estando no estado sonambúlico, ele pode ganhar uma dimensão de conhecimento e de expressão, certo? Que é produto dele mesmo. Enquanto o médium sempre exprime aquilo que o espírito quer dizer. Beleza? Essas são as diferenças principais. Vamos em frente. Mas o espírito que se comunica com um médium comum também pode fazê-lo com um sonâmbulo. Aliás, o estado de emancipação da alma provocada pelo sonambulismo facilita essa comunicação. Viu só? Dá uma parada de novo. O médium não precisa ser um médium sonambúlico para exprimir o pensamento de um espírito. Mas, se o espírito encontrar um médium sonambúlico,
pode aumentar ou facilitar a comunicação do espírito. Então, nessa hora, o espírito pode preferir um médium sonâmbulo. Por quê? Porque o médium sonâmbulo já está, né, num estado alterado de consciência, certo? Está mais liberto do corpo físico. E aí ele tem menos controle sobre aquilo. E o espírito pode, então, por exemplo, escrever ou falar, certo? Expressando aquilo que está no íntimo dele espírito, e não do médium. Beleza? Dúvidas? Ok, então. Médiuns sonâmbulos. Muitos sonâmbulos Uhum. veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão quanto os médiuns videntes. Podem conversar com eles e transmitir-nos o seu pensamento. O que dizem fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, quase sempre lhes é sugerido por outros espíritos. Aqui está um exemplo notável em que a dupla ação do espírito do sonâmbulo e do outro espírito se revela de modo inequívoco. Muito bem. Agora ele vai dar um exemplo, certo? De que o médium, né? Ele diz assim, ele coloca sobre os muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com muita precisão, assim como os médiuns videntes. E ele fala, eles podem conversar com os espíritos, certo? E transmitir os seus pensamentos, ou seja, ele está sendo um médium, né, nos trazendo o conhecimento e o pensamento do espírito, de um espírito que não é o espírito do médium, sonâmbulo, certo? E aí ele fala assim, o que dizem fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, certo? Lhes é, né, com frequência sugerido por outros espíritos. E aí ele vai dar um exemplo dessa separação, ok? Que é o item 173. Um de nossos amigos utilizava como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução exatamente precária. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Distinguia-se principalmente no tratamento das enfermidades, tendo feito grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a moléstia com absoluta exatidão. Não basta, disseram-lhe. Agora é preciso que indiques o remédio. Não posso, respondeu. Meu anjo doutor não está aqui. Quem é esse anjo doutor de quem falas? O que dita os remédios? Então não és tu que vês os remédios? Oh, não. Eu já não disse que é o meu anjo doutor que os indica? Viu só? Essa é uma coisa bastante interessante. Então, é um jovem, moleque, né? Inteligência, né, vulgar, como ele coloca aqui, certo? Mas ele chama de inteligência muito vulgar e instrução escassa, muito escassa. Mas no estado de sonambulismo, né, ele tinha uma lucidez extraordinária e de grande perspicácia, né?
Então, ele tratava os doentes. E quando ele foi tratar de uma pessoa, né, ele descreveu com perfeição a doença, ou seja, aquele é o conhecimento dele, espírito, num estado alterado de consciência. E como que vem este conhecimento? Ah, baila, nesse estado alterado de consciência, o espírito pode tomar conhecimento, né, daquilo que ele estudou, fez, aprendeu em vidas anteriores. E aí ele fala disso. Então, ele pode, né, de acordo com os sintomas, descrever a doença. E aí o pessoal pediu assim, olha, agora você precisa curar ele, né? Você precisa tratar. E ele falou assim, não, não posso, porque o meu anjo doutor não está aqui. Ou seja, quando o espírito, que é mais elevado que ele chama de anjo doutor, certo? Está junto dele na, na atenção ao paciente, ele pode, inclusive, dar a medicação. E, nesse caso, ele está agindo como um médium. No estado de descrição da doença, ele é um sonâmbulo. O seu espírito tem conhecimento guardado e que, nesse estado sonambúlico, aparece. E ele, então, fala sobre a coisa. Mas ele não tem conhecimento para curar o doente, certo? E é por isso que ele precisa ter um espírito que conhece as doenças e sabe como tratá-las. E aí ele vai dar, né, esse anjo doutor, que é um espírito livre, independente do médium, certo? E aí ele vai, de uma certa forma, expressar seu pensamento. Nós ainda estamos gravando? Estamos, né? Eu ouvi um barulhinho de entrada. Ok? Agora, quando o espírito está ali, certo? Ele trata o paciente. Se não, o jovem fala, não, não, eu não posso tratar. Né? Então, vamos ver o que o Kardec diz, então. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência alguma, embora a indicação dos remédios lhe fosse dada por outro espírito. Não estando presente esse outro, ele nada podia fazer. Quando só, era apenas um sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava seu anjo doutor, era sonâmbulo médium. Então, nesse caso, fica muito patente a diferença entre o sonâmbulo e o médium. Alguém tem dúvida com relação a isso? Ou algum comentário que queira fazer? No começo eu lembrei a palavra que antigamente falava, que não tem a ver com sonambulismo, mas é ausência, né? É o pequeno mal que eles falavam. Né? Ah, sim, o pequeno mal, é verdade, é a ausência. Sim. Oi, Eduardo. Oi. Boa noite. Boa noite. Você sabe que sonambulismo é a minha matéria preferida. Ah, Eu é? gosto muito dessa matéria aí. Não, eu queria falar o seguinte: a gente pode dizer que o sonâmbulo, mesmo ele desdobrado, né? Como a gente estava falando, ele sai, ele anda, não é bom acordar, mas existe também
a gente pode chamar de sonâmbulo também aquele que dorme, sonha, vê, briga, leva um. Porque eu vou contar uma história Tá bom. recente, bem Uhum. rapidinho, não quero atrapalhar. Tudo bem. Pode. Esse final de semana aí que a gente saiu, né, ficou fora, eu fui para a praia com as crianças, com meus netos. E eu fui num chalézinho, tudo. E no último dia, eu caí da cama porque eu estava brigando com um espírito que, como se diz, ele veio como uma cobra, uma coisa horrorosa, o Nossa. Eduardo. E ele era uma pessoa que eu queria ajudar. Só que quando eu fui ajudar, isso tudo eu vi. Por isso que eu estou falando várias coisas, porque é tão complicado essa coisa de sonâmbulo, vidência, porque a gente vê muita coisa Uhum. no desdobramento, a gente vê muito. E então eu vi, essa pessoa se tornou uma cobra preta de uma cruz branca na testa. E quando Nossa. eu vi que quando É. eu vi que ia me pegar, eu dei um pontapé e virei e caí em cima da minha costela, que está doendo até hoje. Nossa. Foi um tombo feio. E aí eu fiquei pensando, né, que alguma coisa estava errada, né? Alguma coisa estava errada. E eu pensei, eu sonho muito, eu falo muito à noite, e eu vejo que quando eu acordo, eu tenho a sensação de que eu falei tanta coisa de uma forma que eu nunca falaria, sabe? Eu não tenho condição, mas eu falo muito bem, coisa que eu não sou capaz de falar bem, né? Eu sou uma pessoa muito difícil para falar. Eu sei escrever bem, mas falar é dificuldade para mim. Mas eu acordo, eu estou dando aquela palestra, sabe? Olha Então só. é interessante porque eu fico pensando, é o espírito da gente em outra, relembrando algumas coisas, mas também tem essa oportunidade da gente, nesse desdobramento, nesse sonambulismo, encontrar também com espíritos não muito bons, né? Assim, como eu Então, disse, para virar uma cobra, eu acho que devia ser um espírito muito ruim. Só que tinha uma cruz branca na testa. Aí meu marido falou assim: eu acho que devia ser aquela cobra jararaca. ah, ai, ai. Mas eu Então, caí feio da cama. Nunca aconteceu isso comigo, nunca. E fiquei com medo até de ter quebrado uma costela minha, sabe? Mas então, acho que só deu uma trincada. então, pode ser, né? Você já teve episódios de sonambulismo descritos pela sua mãe, pelo seu pai? Sim, Já, quando eu você era nova, sim, você eu ia, levantava para lá e para cá. levantava, acordava quando ia tomar banho. Eu achei graça que você falou. Eu É, achava que eu ia tomar banho. Aí quando uhum. eu abria a torneira, eu acordava, fazia tudo direitinho, tirava a roupa, tudo. Aí a água caía, eu acordava. E tinha também que fechar a porta, porque eu saía para o quintal, minha mãe disse que eu ficava como se estivesse em outro lugar, sabe? Mas Uhum. depois desses episódios de criança, eu fiquei só com esse problema aí de sonhar muito, de ver as coisas, dormir. É, Esse sonambulismo aí que virou, que é desdobramento, né? Eu então, tenho problema para entender isso aí. você guarda a lembrança do seu sonho? Tem alguns sonhos que eu guardo, sim. Eu lembro. Parece Uhum. real. Parece que aconteceu. Certo. Então, você pode ter o sonambulismo, pode ser uma médium sonambúlica, certo? E só que é muito difícil dizer, né,
que você, à noite, né, você está nesse estado sonambúlico. Eu, particularmente, acho que não, né? Eu Uhum. acho que não. Você simplesmente se torna um espírito mais livre. Isso, Quando você está como um espírito mais livre, você tem a sua, vamos dizer assim, a capacidade, né, de ficar, vamos dizer assim, mais lúcida com relação aos seus conhecimentos anteriores, que o seu isso, cérebro atual, o seu corpo físico atual, não permite que se manifeste normalmente, no estado não sonambúlico, né? De novo, eu não acho que quando nós, durante o sono do corpo físico, nós saímos do corpo e tomamos contato com outros espíritos e assim por diante, que isso seja mediunidade. Eu acho que não é mediunidade, certo? No conceito que eu entendo da mediunidade, é quando o médium é um intermediário do plano hum, espiritual para conosco. Você entende? entendi, entendi. Nesse caso, você é um espírito liberto que consegue se manifestar, certo? Com a desenvoltura que você tinha em outra vida. Nessa vida, você veio com essas limitações que impedem você de se expressar completamente todo o conhecimento que você tem. Aí não tem jeito. Sim, Foi uma sim. necessidade de aprendizado do seu espírito. Mas eu não acho Uhum, que isso seja mediunidade. Ao mesmo tempo, entendi. né, você pode sim travar conhecimento com espíritos, inclusive espíritos agressivos. E o que você fez é o que todo mundo faz. Você vai se defender. Qual que é o jeito de se defender de uma cobra? Se você conseguir chutar ela para longe, sem que ela te pique antes, é melhor, não é? Mas foi mesmo um chute. Sabe tem não é esporte, aquele pessoal que levanta a perna e dança É o assim? É, karatê, Foi né? mais ou, é, foi mais ou menos isso. Eu dei uma pernada tão grande, que eu fui cair no chão virada. Então. É muito estranho, né? Desculpa aí, viu, ficar tombando tempo. Não, não, absolutamente. Eu acho que É, nós estamos é, estudando, então é que é os, bom, né? É os bom a gente relatos falar são assim. assim. Mas veja, o desdobramento que ocorre, e aí sim, aí é um estado, né, de mediúnico, né? Você pode, durante o trabalho mediúnico, certo? Você pode desdobrar-se. O seu espírito se livra, se liberta do corpo com lucidez e vai para um local, né, de, de atendimento. Deixa eu pegar uma coisa. Então, ele vai para algum local em que a equipe espiritual precisa de um corpo espiritual mais denso, que é o seu perispírito, porque você está num corpo denso de carne, então você tem, né, a, o ectoplasma, né, aquela energia mais densa, né, que é, é utilizado pela equipe espiritual para auxiliar determinados espíritos necessitados do amparo, né, dos bons espíritos. Então, isso é um estado mediúnico. Durante a noite, isso também pode acontecer? Pode, mas aí, certo?
a gente tem dificuldade de dizer que é um estado mediúnico, porque Hum. todos nós podemos nos libertar do corpo físico durante a noite. E vamos manter as mesmas características, como se fosse numa reunião mediúnica. Então, por isso, Uhum. que muitas vezes, os espíritos pedem para nós, né, já que a gente se preparou o dia inteiro, né, para o trabalho mediúnico, a gente não tomou alcoólicos, a gente não comeu carne, está tudo bem, certo? Uhum. Voltou para casa, né, ao invés de ficar enchendo a cabeça com coisa de televisão, ou enchendo o bucho de comida, principalmente ingerindo, né, Docinho? ou docinhos, ou coisa pior, né? Por exemplo, você vai comer carne ou qualquer coisa assim, porque tem gente que chega em casa morrendo de fome, Ah, certo? não. E Uhum. come, dali a pouco vai tentar ir dormir, fica lá pesadão, né? Ao invés de acontecer isso, né, vai direto para a cama, tenta ir dormir, né, para que a equipe espiritual possa se utilizar de você para a continuidade do trabalho, porque eles encerram o trabalho e tem ainda muitos espíritos necessitados, né? É, e você já está preparada para o trabalho. Você se preparou, foi para o trabalho mediúnico, saiu, voltou para casa, continue preparada, vai dormir para que seu espírito Sim. seja libertado e você vai fazer a sua tarefa, né? Então, é isso. No seu caso, eu acho que durante a noite é isso que acontece. O que É. seria Mas, interessante, era só um pouquinho, o que seria muito interessante seria você, né, durante o dia, entrar num estado sonambúlico, certo? E dar uma palestra para todo mundo, para nós. Aí é um estado de sonambulismo. Sim. é, mas sabe, Eduardo, uma coisa que fica assim na minha mente é assim, o sonambulismo, a pessoa, ela está... Porque quando você dorme, o espírito fica livre, o corpo fica deitado lá na cama, mas ele está com todos os sinais vitais permanentes e o fio fica ligado a um fio, não é isso? Mas É, será que quando o sonâmbulo também, ele, quando está andando, fazendo alguma coisa, sem saber o que está fazendo, ele também não está num estado em que o espírito também não está nele? É isso que eu penso. Eu acho que ele o está espírito não está com a nele. força. Não, ele está andando tudo, mas como se fosse uma energia comandada pelo pensamento dele, que está em outro lugar. Entendeu? Eu fico pensando que por isso Não que fica entendi, não. confuso Não às entendi vezes. a dica de nada. Isso que você falou, não consegui entender. Repete, refaz Ah, é a difícil. sua explicação. Não, eu penso assim: uma pessoa dorme, ela com certeza ela desliga, ela dorme, sonha, Uhum, fica livre, o espírito dela fica livre. O uhum, corpo dela fica lá na cama, com uhum. tudo normal. Com o sonâmbulo também ocorre isso. Então, e o sonâmbulo, ele, o que difere é que ele pode andar, fazer as coisas, mas É, ele o também espírito. pode não. Mas, por exemplo, se eu não sou sonâmbulo, certo? E durante a noite eu posso sair, vou ter sonhos, vou ter um monte de coisa e Isso, tal, mas eu vou sair também, e isso. ligado ao corpo, assim como o sonâmbulo vai sair, o espírito dele vai sair, certo?
ligado ao corpo. Então, quer dizer, o sonâmbulo, então, ele é a mesma coisa de uma pessoa dormindo e livre. Mesma coisa, então. Durante a noite, você diz? É. Uma pessoa que acorda andando. Durante a noite ou aqui? Pode ser, Sim. pode ser até. Entendi o que você falou. Aquela que está andando, aquela que vai depois, só acorda tomando banho, não é? Isso, então, Entendi. Então, Então, ela pode não estar mas aí, nela, ela veja, está com. não, o corpo físico está caminhando, é o seu corpo físico que vai. Você está mais ligado ao corpo físico do que aquela pessoa que está dormindo e que o Então, espírito só que anda. mas por que a gente não pode acordar uma pessoa? Lembra que a gente estava falando? Porque Isso. o espírito pode não estar nela. Ela está só com a força do pensamento. Não, absolutamente. Não, o corpo não anda sem o espírito. O corpo não anda sem o espírito estar conectado a ele. Então, Todas as células do nosso corpo físico são vivificadas pelo espírito por meio do sim. perispírito, que é o corpo do espírito. Então, não tem como eu levantar e sair andando para lá e para cá sem que o meu espírito esteja ali comandando tudo isso. O corpo é meu, ninguém mais pode mexer nele. Sim, sim, mas o perispírito, quando a gente dorme, ele também sai. Claro, é o corpo Vai junto. espiritual, é por isso que eu vejo que é você e não é outra pessoa. Sei O lá, perispírito, o perispírito que o Kardec coloca, certo? É o que São Paulo, né, falava de corpo espiritual. O perispírito, certo? É a forma como o espírito se apresenta. Geralmente, o espírito nosso se apresenta com a forma que nós temos hoje. Se eu morrer, a tendência vai ser que um médium, quando eu aparecer para ele, o médium vai ver a mim falando assim, o Eduardo está aqui. Por quê? Porque a minha mente gravou no perispírito esta forma. Então, tem a mente, né, Eduardo? Tem o pensamento. Porque não Tem, tem o fio? Não tem o tem. fiozinho que fica ligado? Não, mas esse fiozinho não é a Esse mente. fiozinho Não, esse fiozinho liga tudo. Ele liga o espírito completamente ao corpo físico. Então, Então, ele pode estar andando com esse fiozinho também. claro, ele sempre vai estar andando com esse fiozinho. Enquanto ele estiver vivo, ele vai estar andando com esse fiozinho. O que não vai acontecer, certo? É o espírito, ou, desculpa, o corpo físico, sair andando sozinho. Você entende? Sem que o espírito esteja ligado a ele. Não tem outra forma. Entendo. Tô tentando, Eduardo. Tá certo. Eu vou tentar entender. Tá bom. Eu ainda acho que o corpo pode andar só com esse fiozinho ligado no espírito aonde ele estiver. Eu ainda acho isso, não sei. É coisa minha, coisa da minha cabeça. Desculpa, Eduardo. Não, eu só estou querendo entender essa última coisa que você falou. Você está falando
que o espírito está lá passeando aqui ou ali, e aí o corpo dele começa a caminhar para lá e para cá, pela força do pensamento do espírito que está lá longe, ocupado com Isso. outras coisas? Ele está andando, vendo as coisas que está vendo, que ninguém está vendo, que acha que está vendo. Ele está em outro lugar. O espírito dele está em outro lugar. Entendeu? O espírito dele está em outro lugar, ele está andando. Está só ligado por um fiozinho que nunca pode ser desligado, senão morre, né? Então, eu penso que eu acredito que pode andar com o espírito em outro lugar. É isso que eu penso, viu, Eduardo? Desculpa, eu não quero Durante o confundir trabalho você. mediúnico, então, veja, durante o trabalho mediúnico, quando você se desdobra e vai num determinado lugar, levado pela equipe espiritual, mas seu espírito vai para lá. Você está conectado ao corpo. E você vai transmitindo tudo aquilo que ele está falando, por meio Isso. deste fio. Mas, né, o perispírito, a forma do espírito estar lá se falando, né, a forma do espírito é aquela que ele se apresenta. Mas a sua comunicação permite a conexão, sim, do corpo físico, tanto que a pessoa fala. Eu estou vendo assim, 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 agora nós vamos Isso. entrar em tal lugar, parará, parará. Isso daí não tem problema. Sim. É que a gente se fixa muito no corpo, né? Eu penso que a gente, como a gente é muito físico, né? Então a gente parece que o físico nosso não pode estar longe do espírito. Então eu penso que dá para fazer, é isso aí, é uma mediunidade, né, Eu vou falar Eduardo? assim para você. Eu vou falar assim para você. Eu vou tentar, eu vou estudar um pouquinho e tentar Não, entender Eduardo. melhor. Não, nós estamos estudando. Qual que é o problema? É uma dúvida que eu tenho com o sonambulismo. O Eduardo, Oi. lembrar daqueles casos onde o espírito está, por exemplo, dando uma aula e depois está do lado de fora mexendo no jardim e tudo, quer dizer, o corpo está ali. Tem essas histórias assim, né? Tem. De desdobramento assim, de distância. Né? É. Mas eu não sei se é isso que a Nilza está. Não, mas aquilo ali é o que a gente chama de bicorporeidade. O Kardec coloca o caso como uma bicorporeidade. São dois corpos, mais o espírito, o corpo que está presente. Ele conta a história de uma professora que estava dando aula num colégio interno de meninas, e aí as meninas olham lá fora e vem a professora colhendo flores num jardim, toda feliz, e elas olham para frente na sala de aula e a professora está lá parada. Só que a professora ela perde os movimentos, ela fica como se estivesse num estado meio de letargia, porque a energia dela está lá no outro lugar. Isso é a chamada bicorporeidade. E é físico, é visto fisicamente. Todo mundo vê. É como se ela se materializasse lá. Mas ela está ligada aqui, no outro lugar aqui. Eu não sei se é isso que a Nilza estava confundindo, não sei se Não é, eu acontece, acho mas que é não um outro fenômeno. Esse aí acho que é bicorporeidade. A pessoa pode estar em dois lugares, né? Ao mesmo tempo. Ou também é complicado, pode ser isso também que eu estou querendo dizer. Mas é que eu tenho as dúvidas do sonambulismo, que a pessoa andando, que não pode acordar aquela pessoa, é porque realmente o espírito não está ali. Então, ele está vendo coisas que você não está vendo, e de repente você pode chamar e a pessoa, sei lá, pode acontecer alguma coisa. Ela está justamente no outro lugar. Então, ela pode funcionar. Eu tenho a impressão que o corpo funciona com força do pensamento. Nossa, eu já tenho horário, nossa senhora.
É, Tomei o tempo. pois é. Desculpa, Eduardo, desculpa. Não, tudo bem. Então, olha, gente, fazendo rapidamente, então, eu peço para o Antônio desligar lá, né? E para fazer a nova gravação. Ah, não. Não, vocês vão continuar com o estudo hoje do livro lá, né? Vamos Sim. continuar. Isso. Então, nós vamos agradecer aos espíritos amigos pela proteção, amparo, carinho que tiveram conosco na primeira hora de estudos e pedimos que eles amparem e protejam e intuam para o melhor entendimento todo mundo que vai agora ficar estudando a partir das 9 horas. Que Deus ampare a todos. E assim encerramos a primeira parte. Isso aí. Damos por iniciada a segunda. Pronto. Vou dar uma paradinha aqui na gravação.